Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luísa, sou nutricionista da Eatbox. Alguns de vocês já me conhecem, eu apareço aqui no canal a cada 15 dias. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história dentro da faculdade de nutrição e depois que eu saí dela no mercado de trabalho. Então assim, a gente sabe que muita gente tem dúvida do que seguir depois que sai da faculdade, ou enquanto está na faculdade, ou até dúvida de que faculdade fazer. Então eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história e explicar como eu cheguei onde eu tô hoje, qual foi o caminho que eu segui, para ajudar quem tá passando por essa dificuldade nesse momento. Então assim, eu entrei na faculdade em 2012, na UFSPA, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e o curso de nutrição tem 4 anos. No primeiro semestre, a gente acaba tendo só disciplinas mais básicas, como química, bioquímica, anatomia, que até dá uma legalzice para o primeiro semestre, e outras disciplinas super básicas. Então assim, a dica que eu tô para quem tá no primeiro semestre é não desiste. Porque o primeiro semestre de faculdade não é o que tu vai fazer no resto da tua vida, não tem nada a ver, a gente utiliza muito dessa base sim, principalmente bioquímica, então não desistam da bioquímica. Mas não é exatamente aquilo, não é tão teórico, não é nada teórico na verdade, a gente lida com pessoas. E eu sei que pode desestimular um pouquinho esse início, mas em toda a faculdade que a gente for fazer, qualquer curso, o início vai ser bem teórico. Então a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma para conseguir seguir e ir para a parte que a gente gosta. Depois, o segundo semestre também continua sendo um pouco mais teórico, com umas disciplinas um pouco diferentes. Normalmente, entre o primeiro e o segundo semestre, a gente tem algumas disciplinas de atuação do nutricionista no mercado de trabalho, que são bem legais, são onde, pelo menos no meu curso, a gente trazia profissionais que trabalhavam com nutrição para dar palestras para a turma, para explicar melhor onde a gente poderia chegar com aquele curso. Então, foi algo que me abriu muitos caminhos. E naquele momento, eu decidi que eu queria trabalhar num restaurante. Eu queria trabalhar num restaurante porque eu achava que eu gostava muito de cozinhar, então... Sério, tudo fechava, era maravilhoso. Contava pra todo mundo, quem me perguntava lá em casa, eu dizia que com certeza eu seria nutricionista de um restaurante no segundo semestre de faculdade. Até que no terceiro semestre a gente tem a primeira disciplina de técnica e dietética, que tem mais a ver com a área que a gente chama de UAN, que é a área que trabalha com restaurante. E eu odiei aquela disciplina. Foi a pior disciplina da faculdade, foi bem complicada mesmo, assim, eu não gostava de ir pra cozinha, não gostava de botar touca, não gostava de me vestir do jeito que tinha que me vestir. E pode parecer bobagem, mas a forma como a gente se veste diz muito de como a gente quer, o que a gente quer fazer depois de se formar. Então eu comecei a ver que aquilo talvez não fosse pra mim. E ao mesmo tempo, no terceiro semestre, a gente também começa a ter a primeira disciplina de nutrição clínica, onde a gente tem que calcular cardápio. E a gente pensa, oba, agora eu vou fazer exatamente o que o nutricionista faz, vou calcular plano alimentar para as pessoas, vou ensinar as pessoas a emagrecer. E também não tem nada a ver com isso. A gente sabe que o primeiro cardápio que a gente faz, o primeiro plano alimentar que a gente faz, a gente tem lá um valor calculado e tem que fazer tudo à mão. Todos os macro e micronutrientes têm que estar 100% milimetricamente fechadinhos. E a gente sabe que não é o que a gente atua na prática, não é o que a gente vê na prática. Além de que a gente faz aquilo para uma pessoa super saudável e que quer manter o seu peso, ela não quer ganhar peso nem perder peso. Então acaba que aquela disciplina é legal pra gente conhecer os alimentos, mas a gente faz bastante besteira. Eu me lembro que no meu ano, nessa disciplina, tiveram pessoas que colocavam tipo 1/4 de banana pra pessoa comer e daí não ganhavam nota baixa, porque tu não pode colocar meio alimento. Enfim, tem várias coisinhas que tu aprende que são muito legais depois pra tua prática clínica. Só que depois disso, no resto da faculdade, a gente não tem exatamente uma disciplina de consultório, uma disciplina de como atender os nossos pacientes quando a gente sai da faculdade. A gente tem bastante coisa voltada para o hospital, bastante coisa voltada para restaurante, bastante coisa voltada para posto de saúde, que são as 3 grandes áreas, para quem já fez estágio na nutrição sabe. Então, tu fica um pouco perdido, né? Falando um pouco de mim, quando eu estava no terceiro ano, eu não podia ver sangue, então eu sabia que o hospital não era pra mim. Também não podia ver restaurante, porque eu tinha odiado aquela disciplina. Então eu não sabia muito bem o que sobrava. Eu confesso que no terceiro ano de faculdade eu estava extremamente perdida. E daí, como eu disse, o 4º ano são os estágios. E o meu primeiro estágio foi no posto de saúde, atendendo pacientes frente a frente. Claro que o atendimento de posto de saúde ele é um pouco diferente do que a gente tem
no consultório, né? No consultório a gente consegue fazer algo bem mais individualizado para os nossos pacientes, a gente consegue dar um atendimento mais completo. Mas atender o paciente no posto de saúde foi a primeira vez que eu tive esse contato frente a frente com o paciente. Foi muito legal e me motivou bastante. Gostei muito. Mas até então eu não conseguia relacionar que eu gostava de atender os pacientes, então eu gostaria de consultório. Eu achava que eu gostava de trabalhar no posto de saúde, eu achava que eu gostava de todo aquele mundo, que é um mundo, querendo ou não, à parte. Depois, o meu segundo estágio foi dentro de uma UTI, e não sei se vocês lembram, eu disse que eu não podia ver sangue, mas eu também me apaixonei pela UTI, adorei trabalhar dentro de hospital. E daí ali eu decidi que eu queria trabalhar dentro de uma UTI, dentro de hospital, era o meu caminho, era o meu rumo a seguir, etc. E foi um estágio muito legal, até hoje eu lembro dele com muito carinho. E eu saí de lá, mais uma vez, achando que eu tinha encontrado o meu caminho. E o último estágio foi dentro da cozinha de um refeitório, onde eu tive certeza que a parte de restaurante não é comigo. Foi um estágio que eu não me dei muito bem, que eu não gostei, eu ia pro estágio triste, desmotivada, mas também eu sabia que era o último estágio, que viria minha formatura e que viriam novos caminhos por aí, então isso também dava um certo entusiasmo, mas daí realmente restaurante não era pra mim. E depois da formatura, eu fiz as provas de residência, todo mundo deve saber o que são as provas de residência, onde tu atua dentro do hospital ou dentro do plano de saúde, do posto de saúde por 2 anos como residente, e tu trabalha dentro no dia a dia daquele local e funciona como uma pós-graduação. Mas eu não passei por pouco, eu fiz pra UTI, que era o meu super, hiper, mega destino da vida, e não passei. Então, o que eu ia fazer? Né? Eu tinha que achar alguma coisa pra fazer nesse meio tempo. Isso foi em dezembro de 2015 que eu me formei, foi em fevereiro de 2016 que eu realmente pensei que eu tinha que achar alguma coisa pra fazer. E a única coisa que a gente pensa pra fazer é começar a atender. Na época não tinha consultório, não tinha nada, eu tinha balança que eu usava em casa pra me pesar. Mas uma amiga da minha mãe pediu uma consulta, então eu fiz o meu primeiro atendimento domiciliar, eu comprei o otipômetro, comprei a fita, comprei uma boa balança e uma sacola bonita e fui atender. E foi muito legal essa experiência, meus primeiros pacientes então foram uma mãe e uma filha. E era um acompanhamento muito legal, de 2 em 2 semanas, eu ia lá, fazia todas as medidas, olhava a geladeira, foi um atendimento super completo. E depois tem um médico psiquiatra que me ajuda até hoje, que é a pessoa que me empresta o consultório para que eu atenda, que me ligou um dia à tarde e disse que tinha um paciente para me indicar. Foi o meu terceiro paciente, né? Mas na época eu entrei em contato com esse paciente, perguntei se eu podia ir até a casa dele e ele me disse que não. Que ele não queria que eu o visitasse em casa, que ele queria me encontrar num consultório. Daí eu saí olhando o preço de sala, por tudo quanto é canto de Porto Alegre, né? Eu precisava de uma sala. E os preços eram super caros alugando por hora. Tipo, metade da minha consulta sairia no aluguel da sala. E eu me desesperei. Então esse médico, que até hoje eu atendo no consultório dele, maravilhoso, me cedeu a sala para que eu atendesse esse paciente, que também era paciente dele, então fechou muito legal. Até hoje eu tenho muitas indicações desse médico também e de outros médicos, o que ajuda muito a trabalhar em equipe, né? Trocar informações sobre os pacientes é muito legal. Mas enfim, fui atender esse paciente no consultório. E essa primeira experiência eu gosto sempre de contar, porque foi a primeira vez que eu atendi um homem, então pra mim já foi um pouco diferente. E também foi a primeira vez que eu precisei fazer gasto energético e avaliação antropométrica de um homem, né? O cálculo de percentual de gordura de um homem. E eu cheguei na consulta, peguei todas as medidas desse paciente. Quando terminou a consulta, eu me dei conta que as dobras que eu tinha feito para esse paciente não eram as dobras que eu precisava para o protocolo dele. Eu tinha feito as dobras do protocolo feminino, porque até então eu só tinha atendido mulheres. E eu, na segunda consulta, tive que me redimir com o paciente. Até hoje a gente tem uma relação muito legal. Mas por que eu conto isso? Eu conto isso porque a gente comete erros no início. Faz parte cometer erros, faz parte aprender com os nossos erros. E dá pra rir um pouquinho disso também. Hoje eu lembro disso também com carinho. É legal como isso foi me moldando como pessoa e como profissional. E às vezes a gente acha que as pessoas vão super nos julgar, mas na verdade elas aceitam, e porque todo mundo passa por isso em algum momento da sua vida, todo mundo já foi um recém-formado e todo mundo já começou em algum momento. Depois disso, eu comecei a atuar nesse consultório uma vez por semana. Às vezes eu não tinha paciente, às vezes eu tinha. E era bem esporádico, assim, pouquíssimos pacientes.
Até que começou a crescer um pouquinho o volume, eu comecei a me sentir um pouquinho melhor, mas até então era isso que eu fazia. Eu não estava fazendo nenhuma pós-graduação, não estava trabalhando em outro lugar, eu atendia um turno por semana. Confesso que foi uma época não muito boa da minha vida, em que eu tive bastante problema interno, porque eu passava muito tempo em casa, tinha muito tempo livre, eu passava muito tempo estudando, e a gente sabe que isso não faz muito bem pra gente. Até que em junho abriu a vaga aqui no Dietebox, e eu, depois daquela primeira consulta com o paciente, é legal comentar que eu procurei um software para me ajudar. E o software que eu achei, o primeiro que eu achei na internet, que tinha o cálculo que eu precisava e que era de graça por tempo ilimitado, e sim por limites, né, que a gente sempre fala aqui, foi o Dietebox. Então eu criei meu cadastro nele para poder atender meus pacientes nele, depois que eu comecei a atender todos. E daí eu vi que tinha aberto a vaga aqui. Vim fazer a entrevista, até então eu não sabia muito bem do que se tratava a vaga, e eu adorei. Foi bem legal a entrevista, fui chamada para uma segunda entrevista e hoje eu tô aqui trabalhando com eles. Atuo bastante na área de relacionamento com o cliente, atuo também na pesquisa de novas funcionalidades. É uma área que a gente não espera muito de uma nutricionista, a gente não sabe que a gente pode trabalhar, né, com tecnologia, mas eu me sinto muito feliz trabalhando com isso e sigo atendendo no meu consultório também. Depois disso, eu entrei também no mestrado, então eu também trabalho faço experimentos envolvendo colesterol alto, então é bem legal, eu testo alimentos que podem ou não reduzir o colesterol. Então, essa é a minha trajetória até agora, eu sei que tem muito por vir ainda, mas as dicas que eu quero passar é assim, sempre se atualizem, sempre busquem novas formas de atender, não sintam vergonha dos seus erros. E não sintam vergonha por os seus primeiros sonhos não serem os seus sonhos de agora. Como vocês podem ver, eu passei por muitas fases ao longo da graduação e depois dela. Passei por uma fase de super querer ser dona de restaurante, ser nutricionista de restaurante, super querer trabalhar na UTI, até que eu me encontrei em algo que eu nunca esperava. Então a gente tem que deixar o universo conspirar a nosso favor e a gente vai saber o que é melhor pra gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigada! Se vocês gostaram, curtam aqui e se inscrevam no nosso canal. A cada 15 dias a gente tem vídeo novo por aqui, espero que vocês gostem. E até mais! Tchau!